Vamos trazer agora uns complementos para o nosso estudo de cromoterapia. Vamos comparar a cromoterapia com a escala de Hawkins. Vamos falar um pouco sobre a escala de Hawkins. O que é? Essa escala, ela traz os níveis de consciência humana. Esses níveis foram classificados por Hawkins numa escala logarítmica, refletindo a complexidade das emoções humanas. Observem que o nível de vergonha, o 20, e vermelho, é associado a comportamentos autodestrutivos e baixa autoestima. A energia densa, uma frequência densa no vermelho, traz essas emoções densas também. A culpa, 30, é manipulativa e pode levar a doenças psicossomáticas. A apatia, 50, é caracterizada por desespero e falta de motivação. Nos 200 temos o nível de coragem, é onde o verdadeiro poder emerge, permitindo crescimento e realização. Os níveis superiores, acima de 200, vem aceitação, 350, razão, 400, refletem uma maior responsabilidade e harmonia com a vida. Então, à medida que a densidade vai sutilizando, vai melhorando esse nível de frequência com relação a emoções e níveis de consciência. Então, a gente vai ter de níveis de consciência mais baixos, mais denso, até os mais elevados e mais sutis. Observem que a consciência aqui é medida em níveis de energia, né, a frequência, com cada nível representando um estado de ser e uma motivação. Os níveis que estão abaixo de 200 são associados a emoções negativas, como medo, apatia, enquanto os níveis acima de 400 refletem um intelecto e uma racionalidade. No nível 400 é um nível onde está o pessoal da ciência, do conhecimento, onde apenas 4% da população mundial se encontra. O nível 500 é o nível do amor incondicional. Também 4% alcança esse estado. O nível 540 é a alegria, caracterizado por uma felicidade constante, e os 600 a paz. Então, esses são mais raros ainda, né, na população. E os 700 e o 1000, até o 1000, representam a iluminação. Esses indivíduos nesse nível se tornam exemplos de consciência elevada. 85% da população vai calibrar abaixo do nível crítico de 200, que está associado a estados de sobrevivência e desespero. O nível médio global, de acordo com a pesquisa, é aproximadamente 204. Apenas 8% da população vai operar nesses níveis de 400 e 4% nos níveis de 500 ou mais. A maioria das pessoas vive em busca de segurança e, com isso, vão ter um nível de consciência predominantemente baixo. Segundo o estudo de Hawkins, a maioria das pessoas avança apenas cerca de 5 pontos em seu nível de consciência ao longo da vida. E o nível de consciência de um indivíduo é determinado por sua motivação e propósito. E para que mude de nível de consciência é preciso uma escolha consciente e vontade. Bom, mas isso é o estudo de Hawkins. A gente sabe que a gente muda de estado emocional de uma hora para outra. Então, a nossa frequência nessa escala pode mudar. Uma hora a gente está ali sentindo medo, mas outra hora a gente está sentindo paz e alegria. Então, não tem verdade absoluta. É só para vocês saberem aonde vibra e qual cor relacionada. Agora a gente vai relacionar
as cores da cromoterapia com a escala de Hawkins dos níveis de consciência. E vemos que todas as cores são tratativas, inclusive o vermelho, que está aqui na escala mais densa da escala de Hawkins, né? A escala da culpa, da vergonha, do medo. Mas o que acontece então? Se estudamos a cromoterapia e ela é tratativa, por que na escala essas cores também trazem níveis de emoções densos, negativos, deletérios? Porque tudo neste mundo é dual. Existem as polaridades. No vermelho, a gente tem na polaridade positiva o poder, a garra, a força, a ação. Mas na polaridade negativa a gente tem a vergonha, a culpa. A culpa, que é a falta de ação. Então, em todas as cores, em todas as frequências, em todos os níveis de consciência, haverão a dualidade. Estamos no mundo dual, então não tem como fugir dessa dualidade. Por isso é necessário, durante a aplicação da cromoterapia, o equilíbrio de aplicar essa cor para que não ultrapasse a polaridade que a gente quer atingir, que é a positiva, né? Talvez em excesso, uma cor pode levar ao seu extremo negativo. Então, aplicando sempre uma cor equilibrante, como o azul ou o verde, depois da cor que a gente está tratando. Outra coisa importante na cromoterapia é que, se uma pessoa está numa frequência vermelha, por exemplo, no nível de polaridade negativa na escala de Hawkins, vibrando na vergonha, na introspecção, para ela passar para uma cor, por exemplo, um azul, a diferença de frequência é muito grande. Não conseguimos fazer com que uma pessoa vibrando numa frequência de polaridade negativa do vermelho densa vibre numa cor azul muito sutil. Então, nós temos que fazer a conduta do arrastamento, que é ir levando essa pessoa progressivamente até a frequência desejada. Então, a gente vai subir na frequência dela aos poucos, do vermelho, vamos passando para as cores quentes, o laranja, do laranja, o amarelo, a gente vai subindo até chegar na cor desejada, que é o azul. Assim, a gente vai adaptando o nível de consciência dela, a frequência dela, a energia dela, até a frequência que a gente quer que ela atinja, que vai ser tratativa para o caso dela. Bom, acho que por aqui demos uma boa pincelada em todos os pontos importantes da cromoterapia utilizada na apometria.